tudo bom? Boa noite, canal Lightworkers, no nosso encontro semanal. Estamos aqui nos reconectando, como família cósmica, estamos aqui toda semana nos unindo, apoiando uns aos outros, conversando, nos conhecendo, e isso é maravilhoso. Gratidão a você que nos visita, que está nos conhecendo pela primeira vez. Eu sou a Cláudia, administradora do canal. Você que é inscrito e que nos acompanha já há bastante tempo, gratidão por estar aqui sempre. E gratidão a você que é membro do canal e que está engajado e compromissado nesse apoio e nesse suporte a todos nós. Gratidão do fundo do meu coração. E antes da gente começar a falar, mais uma vez eu gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão a Sofia Golfeto, minha querida e amada irmã, amiga, e que nós fizemos uma live na terça-feira. Foi uma live muito descontraída, foi muito divertida e ao mesmo tempo foi falando de coisas sérias, né? Falando sobre o despertar. Alguns que não me conheciam passaram a me conhecer, nunca tinham me visto, apenas ouvido os vídeos no canal e perceberam aí que eu tenho bom humor, eu gosto de brincar, tem a hora de falar sério, tem a hora de brincar. Então, quem é mais próximo, quem conversa muito comigo, sabe que eu gosto de fazer uma piadinha às vezes, não é? Então, a gente vai começar hoje. Primeiro eu quero pedir a sua ajuda, não é? Através do seu like. É tão rapidinho, não é? É só você chegar, clicar no nosso, ali no joinha, no like. Por quê? Porque assim você ajuda o canal a se destacar na plataforma. Muitos canais surgem como recomendação. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que nós recebemos e-mails de pessoas que conheceram o canal através de recomendação. Elas entraram na plataforma sem saber o que eu vou ver, o que eu vou assistir. E tinha uma recomendação que ressoou com ela, era aquilo que ela queria ouvir. E ela clicou, conheceu o canal e ficou. Então, o seu like ajuda a plataforma a colocar o nosso canal como sugestão. E isso pode fazer com que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas para conhecer o nosso conteúdo e iniciar o seu processo de despertar e expansão da consciência. Como sempre, está muito calor aqui e a nossa queridinha já está aqui. Eu vou apresentar para quem não conhece. É a mascote do canal, é a Lua, né? Tá aqui, calma, querida. Eita, vamos aqui, calma. É a nossa querida Lua, não é? A mascote aqui do canal. Deixa eu botar ela pro lado de cá, peraí. Eita, que menina pesada. Calma, calma. Aqui, o pessoal todo te vê. Vamos posicionar você direitinho. Isso. Tá bom? Essa é a Lua, que todo mundo já tá acostumado a ver aqui no início dos vídeos, não é? E não é porque assim a gente tenha treinado ela ou coisa parecida. Tá com calor, né, meu amor? Daqui a pouco eu deixo você no chão. É só pro pessoal ver você, que o pessoal te ama. Então, abraços, pessoal, lambeijocas. Muito calor aqui no Rio. Então, a Lua, eu começo a falar, às vezes até gravando um conteúdo durante a semana, e ela já vem para perto de mim. Eu falo, não, minha filha, eu não estou gravando vídeo, não. Eu estou só narrando. Não é para você aparecer, não. Mas ela gosta, fazendo frio, fazendo calor, ela gosta de se manter presente, né? Vamos acalmar ela aqui um pouquinho desse calor, né, meu amor?
que você está olhando? Para onde você está olhando, hein? Aqui é o pessoal, aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o pessoal. Oi, pessoal. Então, para não desgastar muito a lua, tá calor, ela agora se, né? Deixa ela aqui só mais um pouquinho, né? Oh, neném de mamãe. Tá calor, né, neném? Tá calor, tá calor. Mas aí, quando a gente estiver terminando o conteúdo, eu chamo ela de volta e ela vem se despedir de vocês, tá bom? Porque senão é desgastar muito ela agora, que ela tá com calor, assim ela vai para um lugar mais fresco, onde esteja o ventilador, porque aqui eu não posso ligar o ventilador agora, porque senão atrapalha o nosso som, tá bom? E nós estamos providenciando assim, já melhoramos a imagem, agora a gente está trabalhando para cada vez mais o som ficar nítido, um som forte, um som que realmente chegue até vocês e de uma forma que vocês não precisem usar fone de ouvido. E se quiserem usar o fone de ouvido também, ver o vídeo com o fone, não há problema algum. Então, a gente queria primeiro começar fazendo uma pequena reflexão aqui com vocês, não é? Eu estou me adaptando a gravar com o celular, porque eu gravava, Cebolinha, gravava. Eu gravava, né, com o meu laptop e de repente a câmera dele ficou muito ruim, então vamos para o celular. E às vezes o som no celular pode não ficar tão bom. A última semana ficou excelente. Então eu estou me adaptando, procuro não olhar para o centro do celular, mas sim para a câmera, porque eu estou olhando para vocês, certo? Então, ficaram algumas perguntas, algumas dúvidas que deixaram lá na live com a Sofia. Essas dúvidas serão respondidas ao longo da próxima semana, no início dos nossos conteúdos, tá bom? E conteúdos mais, assim, intensos ainda não chegaram. Então, eu não vou falar para vocês que nós vamos falar semana que vem sobre isso, sobre aquilo, porque eu não sei. Então, não adianta ficar esperando, não é, alguma coisa, porque o cenário geopolítico está mudando todo dia, mas deu uma acalmada superficial, mas em breve ele vai começar novamente se acelerando, enquanto que a humanidade começa a se distrair com outro tipo de coisa. Então, quando a humanidade estiver distraída, olhando para outro lado, aí recomeça o conflito, ou então surge uma nova coisa, e a gente tem que estar preparado dentro do nosso processo de despertar e expansão da consciência. Então, eu queria falar sobre 2 assuntos hoje. Então, primeiro, a respeito do despertar, minha colinha está aqui, então eu vou falando e vou olhando aqui para vocês, né? O despertar ou expandir a consciência é se reconhecer como alguém da verdadeira luz. Então, quem entra no processo de despertar e começa a expandir a sua consciência, está se reconhecendo como um ser da verdadeira luz. E isso nos leva a quê? A ter um compromisso. Um compromisso com quem? Com os nossos irmãos cósmicos, com as pessoas que nós vamos encontrando durante a nossa jornada chamada vida, outros seres humanos que estão vivenciando a experiência humana, cujas essências primordiais não são iguais às nossas. Mas mesmo não sendo iguais às nossas, todos nós fazemos parte da fractalidade do universo. E alguém perguntou, o que é ser um fractal? Fractal é um pedaço de algo que se desprende em vários outros pedaços, sendo ele mesmo. A gente encontra a fractalidade em muitos padrões na natureza, no girassol, a gente encontra no couve de Bruxelas, a gente encontra nas mandalas arturianas. Então o universo ele tem fractalidade e o todo, a fonte criadora, se fractalizou.
em diversas espécies, espalhadas não só pela nossa galáxia, mas por outras trilhões de galáxias que existem só no nosso universo ou mais. A gente não tem como mensurar, não é? E isso num universo que nós não temos também como mensurar o tamanho, a vastidão de um universo que continua se expandindo. Lembrando sempre que o nosso planeta, a Terra, fica numa espiral desta galáxia que conhecemos como Via Láctea, e ele fica lá na periferia, quase que a gente sai do braço, não é? Se você prestar atenção, você pode procurar a imagem e a gente está lá no bracinho, lá quase saindo da galáxia, está lá o planeta Terra. Então, resolveram começar a bater alguma coisa aí e tá tudo bem. Então, quando nós aceitamos vir para cá, para este planeta, nós, não importa se nessa vida ou em outra vida, quantas vidas, eu já voltei 15 vezes, eu já voltei 10 vezes, eu tô aqui pela primeira vez, não importa. A questão é, quando nós aceitamos vir para cá, para vir para a Terra, nós viemos com uma missão. Viemos para despertar, cada um no seu momento, mas durante a vida muitos se sabotam ou são sabotados, nem todos conseguem despertar, nem todos conseguirão. Essa é a verdade. Então, despertar é você libertar a sua consciência dessa ideia de individualismo, do ego. E mais forte do que querer retornar para casa, querer voltar para o lar cósmico, porque muitas essências não têm para onde voltar de forma energética, porque perderam seus planetas nas guerras galácticas, e a gente já falou sobre isso, não vai falar agora. Nós temos uma playlist com alguns vídeos falando sobre as guerras galácticas. Então, aqui neste agora nós vamos nos reconectando e ajudando uns aos outros e vamos nos curando de lembranças. Mas lembranças daquilo que a gente viveu em vidas passadas aqui na Terra? Não! De lembranças que nós temos como essências primordiais. Planetas onde nós vivemos, vivenciamos perdas, nós tivemos experiências em outros lugares sem ser a Terra. Nós pensamos muitas vezes, nas vidas passadas. Vidas são existências, viver é existir. Então nós estamos aqui existindo na Terra, mas nós também há milhões de anos existimos em outro lugar, em outro ponto da galáxia. Nós viemos talvez deste mesmo sistema solar. Eu vim deste sistema solar. Você pode ter vindo de uma outra galáxia. Você e eu somos sementes estelares. Então, nós nos curamos dessas lembranças e esses registros que ficaram pendentes na nossa consciência, e muitas vezes a gente sonha, a gente em desdobramento acaba em algum lugar e a gente acaba se familiarizando com aquele lugar ou não. A gente costuma ver algumas pessoas, a gente reconhece ou não, e aqueles seres na forma humanoide nos ajudam. Às vezes nós nos encontramos em um embate, em um confronto, e aquele ser vem e nos ajuda e nos tira daquela situação, porque nós ainda estamos no processo de transição. Então, primeiro, precisamos nos resgatar, precisamos nos amar, nos curar, para depois amarmos os outros. Porque quem não tem amor por si, não tem condição de oferecer amor às pessoas. Porque amar a si é entender os seus defeitos, é entender que você tem áreas sombrias com as quais você precisa lidar, é entender que ninguém é perfeito, então você não pode exigir de si mesmo a perfeição, nem dos outros uma perfeição, porque ninguém aqui neste planeta é perfeito. Então nós estamos vivenciando um processo, procurando ser o quê? Pessoas melhores a cada dia.
Tem dia que a gente resvala, tem dia que a gente vai dar uma caidinha, mas depois a gente volta no nosso processo, a gente se realinha. Se alguém magoa a gente, se alguém irrita a gente sente que desequilibrou a nossa frequência, a nossa vibração, a gente rapidamente procura 1 minuto ou 2, ficar em silêncio para ouvir o eu superior, para trabalhar aquela situação na nossa mente, ou então entramos num estado meditativo e vamos ficar ali até que aquele estado fique mais aprofundado e você sinta que você está plenamente conectado e pronto para receber orientações e cura a respeito desse assunto. Por quê? Porque ficar com raiva, ficar com ressentimento, ficar com mágoa é até normal, faz parte de ser humano. Sentir raiva, sentir mágoa, sentir ser desprezado, ser cancelado, se aborrecer com alguma coisa, não concordar. Cada um de nós tem um temperamento diferente, então, dentro do processo de despertar, cada um vai reagindo de uma forma diferente. Tem gente que não se importa, é aquela pessoa que, deixa pra lá, mas outros inculcam com as coisas e o pensamento não sai daquilo que aconteceu e ela não se resolve, fica marcando o passo. Então, só através de um estado contemplativo, ela consegue se livrar daquele pensamento e se libertar novamente para seguir à frente com o seu processo de expansão da consciência. Então, por isso, para nos curar, nascemos em famílias, às vezes, difíceis. Às vezes, nossos pais são difíceis, nossos irmãos são difíceis, pessoas da nossa família são difíceis e implicam justamente conosco e a gente fica perguntando por que o universo? Por que essa pessoa é minha mãe? Por que essa pessoa é meu pai? Por que é meu irmão? Por que é isso, aquilo outro? E nós nascemos neste meio, o meio no qual nós nascemos, às vezes até não são pais, mas o meio no qual nascemos é justamente para ajudar o nosso processo de despertar. E muita gente não entende isso. Como assim, né? Como é que o modo que eu nasci, onde eu nasci, influencia o meu despertar? A fonte criadora sabe de todas as coisas. E nós, adormecidos, não sabemos de muitas coisas. E quando despertamos, começamos a saber. Nós não temos um conhecimento completo, total, rapidamente. E a ascensão vai acontecer com a gente ainda despertando e absorvendo conhecimento. Então, quando nós nascemos num ambiente muito difícil, muito pesado, não é? A gente rompe os padrões de energia densos e tridimensionais que o sistema nos impõe. É um treinamento. É um treinamento. Nós nos tornamos, muitas vezes, imãs para os problemas. Às vezes nós nos tornamos imãs para pessoas problemáticas que causam problemas para a gente. Elas causam o problema e elas ficam bem com elas, mas a gente fica com aquilo na cabeça. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. É como se fosse um treinamento de sobrevivência. Você tem que passar por aquela situação várias e várias vezes para que você possa o quê? Tirar aquilo de letra. Uma vez eu caí, fiquei 3 dias de cama em depressão. Não, aí depois de um tempo eu já fiquei 2. Depois eu fiquei 1. Agora, falam as coisas, eu fico um pouco chateado um dia só e depois aquilo vai embora, eu não lembro mais. A gente tem que aprender a trabalhar isso dentro de nós. Então, essas pessoas que nos transmitem desarmonia e por dentro, não com orgulho, a gente reconhece que a gente sabe de algo mais, entende a condição daquela pessoa e, ao mesmo tempo, despertando, a gente se sente meio estranho, não é? A gente se sente sozinho no planeta, a gente se torna aquela pessoa esquisita no meio da família, pessoa esquisita entre os colegas de trabalho, principalmente se você começa a falar sobre
objetos voadores, não identificados. Se você viu alguma coisa e comenta, você está fora de si, você está inventando situações. Então é complicado. Nós, quando despertamos, nos tornamos almas sensíveis. Por mais que uma pessoa tenha um temperamento muito assim explosivo, dentro do processo de despertar e conforme ela vai expandindo a consciência, ela vai se tornando, de uma forma inconsciente, mais sensível, porque o amor mais puro e incondicional vem da fonte criadora e ela descobre que ela é fractal da fonte. Então, não é uma coisa forçada, eu tenho o quê? Dentro da espiritualidade, ninguém tem que nada. Entende? Tudo acontece no seu tempo, na sua hora. Mas precisamos trabalhar em nós mesmos. Nós não podemos ficar parados esperando alguma coisa cair do céu. Não é? É igual aquele meme, não é? Você fica esperando, tá, despertei, e agora? Aí vem aquele anjinho do céu carregando um bilhetinho e mostra para você e tá ali. Siga em frente. Então, despertar é um processo, a expansão da consciência também. Então, nós sobrevivemos emocionalmente dentro do processo de despertar, com toda essa sensibilidade, porque mesmo com tudo na vida em ordem, muitos de nós sentem-se vazios e ficam perguntando, será que eu não estou conectado com o meu eu superior? Será que eu não estou conectado com a fonte criadora? Porque eu me sinto vazio, eu me sinto incompleto. Gente, isso faz parte do processo de despertar. Porque a gente se desloca, a gente começa a passar por uma transição de uma dimensão para outra. Mas tem a quarta no meio. Então a gente está sempre assim, oscilando entre a quarta e a terceira. Aí em desdobramento vamos para a quinta, acordamos e estamos na terceira, vocês compreendem? E pessoas que vivem já abertas a seres que vivem na quarta dimensão e usam pessoas na tridimensionalidade para nos afetar, aí nós nos tornamos mais sensíveis ainda, mas essa sensibilidade tem que ser gerenciada para que a gente não fique estagnado na tristeza, na melancolia, naquela apatia. Não é? E nós não precisamos buscar aceitação por parte da sociedade, não é? Se a gente tem vontade de chorar, de repente, a gente pode chorar. Isso é depressão? A gente está sensível. Às vezes a essência sente alguma coisa e você quer chorar, chora. Não tem outra forma de um ser humano demonstrar que está com alguma coisa, um sentimento ou uma angústia que você nem sabe porquê, mas sua essência sabe, e você chora, é perfeitamente normal. E nós não precisamos buscar aceitação por parte de ninguém da pessoa que nós nos transformamos, a pessoa que nós estamos transmutando em nós mesmos. Então, quando a mente se expande, isso não se torna mais prioridade. Isso não é importante mais, né? Agradar o sistema, agradar os padrões dos outros, não é? Se é como você pegar um brinquedo que é circular e tentar encaixá-lo num lugar que é um quadrado. Nunca ele vai ficar ali. Ou vice-versa, pegar um quadrado e tentar encaixar no espaço circular. Não tem como. Então a gente realmente não se encaixa mais nos padrões tridimensionais, a gente acaba às vezes se afastando de algumas pessoas que conversavam com a gente, um tipo de conversa que hoje já não nos anima, hoje já não faz parte da nossa prioridade. Então algumas pessoas se afastam e esse afastamento a gente tem que entender que faz parte do despertar. Enquanto uns se afastam e a gente emana amor por aqueles que se afastaram, a quantidade que se aproxima de você é quase que o triplo de pessoas que são fractais da fonte, que estão despertando e que estão se reunindo
como família cósmica, não só através deste canal, desse meio, desse reencontro nosso, porque não é só os sábados. A gente se reencontra, na verdade, todos os dias da semana, todos os dias em que tem um conteúdo. Então, eu dizer para vocês que desde que a minha situação de saúde começou, o canal ele se tornou assim, muito, como é que eu vou dizer? Ele está blindado, mas ele se tornou assim, ficou na berlinda. Então a gente não entende por que os vídeos estão tendo ótimas visualizações, os assuntos são direcionados pela fonte criadora, mas sempre a plataforma sabota aqui, dá um jeitinho ali e, sinceramente, quem pensa em viver financeiramente da espiritualidade ainda nem despertou. Porque se você pensar nisso, você não permanece no processo de despertar. Porque a prosperidade vem, você sempre precisa ter essa confiança, e isso eu posso falar porque sempre aconteceu comigo. Qualquer dificuldade financeira, eu falava não com um, com o outro, eu falava diretamente com a fonte criadora, fonte, todo, Deus, o nome que você quiser dar. Eu estou precisando, eu não estou querendo, eu estou precisando. E aquilo que eu precisava vinha na hora em que eu mais precisava, vinha na hora certa. Então, é difícil para algumas pessoas confiarem assim, mas confiar é isso, é saber que aquilo vai acontecer antes de ter acontecido. Então, nós, dentro do despertar, sabemos quando algo não está certo, quando a energia de alguém não combina com a nossa, nós vemos que é uma energia regressiva, que não está aberta para conversar sobre o despertar e vai nos contaminar com uma energia negativa, com pessimismo. Então não adianta a gente ficar colocando aquela pessoa para cima toda hora, porque ela é fruto de um ambiente que baixa a frequência dela e ela não sabe que está com a frequência baixa, mas estar perto dela, se você não tiver com a sua frequência um pouco mais elevada, você acaba falando do mesmo jeito, andando do mesmo jeito. Eu acho que todos nós aqui já conhecemos alguém muito pessimista e que até o corpo já adquiriu a pessoa já anda assim, se arrastando, sabe? Curvado. Ai, nada dá certo. Ai, que inferno. Ai, que vida. Ai, que isso. Então, eu já passei por essa experiência. Então, a pessoa fala, ai, que inferno. Aí eu falo, não fala assim. Vamos ser gratos por essa situação, porque podia ser pior. Ai, que desânimo, quando isso vai acabar? Não, mas vamos ser gratos pela nossa vida, porque a gente ainda está vivo, né? A gente está com saúde, nossos filhos estão com saúde, mas chega um momento em que se torna exaustivo, então você precisa estar sempre recarregando a sua energia, elevando a sua frequência, porque essas pessoas tornam-se sugadoras da nossa energia vital. E elas não sabem que fazem isso e a gente às vezes nem percebe, porque a gente quer se aproximar para ajudar, mas a pessoa não se abre para receber a ajuda porque ela não acredita em nada, ela não quer saber de nada. Ela só quer reclamar, ela só quer ser a vítima, então você tem que seguir o seu caminho. E de uma forma que não tenha culpa na sua mente. Então alguns sentem essas energias de uma forma mais profunda, então sofrem mais, né, são mais intensos nos seus sentimentos e é bom calibrar isso, porque a gente também não pode se tornar tão sensível a ponto de chorar por tudo e por todos. Nós temos que ter um posicionamento de empatia, um posicionamento de levar conhecimento para que os outros despertem e comecem a expandir a sua consciência, mas sem forçar ninguém a nada, como eu falei lá na live com a Sofia. Então, despertar às vezes é bater de frente sem querer com pensamentos já
programados pela Matrix dos seus amigos, da sua família, daquele que está com você, seu companheiro ou companheira, não é? Afeta a sua energia e muitos acabam se afastando ou então não sabem como conversar. Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada, eu namorava um rapaz e ele era muito religioso. E eu sempre, ainda frequentando igreja, eu sempre via documentários sobre UFOs, então eu gostava de ver filmes. E quando nós paramos uma vez para ver um documentário desse, ele fez o seguinte comentário: por que você está vendo isso? Tira daí, isso aí não é de Deus. E eu falei: se você pode me permitir na minha casa eu ver aquilo que me interessa, eu gosto de ver. É um assunto que eu gosto de ver desde criança. Então, se você não gosta de ver, se você acha que não é uma coisa do bem, que é uma coisa maligna, você está livre para não ver. Mas eu estou vendo, eu gosto de ver e quero continuar vendo. Então, muitas vezes a gente se encontra nessas situações e que, se a gente bobear, a gente acaba fazendo aquilo que aquela pessoa quer que a gente faça e a gente perde aquelas informações. A gente perde a chance de assimilar esses conhecimentos, né? A gente já está aí com mais de meia hora, vamos seguir aqui. Então, mesmo que as pessoas se afastem da gente, como esse exemplo que eu dei, a gente não pode deixar de sentir amor por eles, porque é esse amor incondicional que começa a preencher o nosso coração. Quando eu senti uma vez um amor pela humanidade que veio assim, de repente, eu chorei tanto, eu chorei muito. Eu queria abraçar a terra, eu queria pegar um por um, seja quem fosse, abraçar e dizer: olha, eu te amo incondicionalmente. E isso também aconteceu numa outra vez, quando eu senti transpassar por mim o amor que os arturianos sentem por nós, pela espécie humana. É tão profundo que não tem palavra para expressar. É tão perceptível, é tão palpável, é tão lindo, é tão maravilhoso que dentro da nossa condição de humanos, dentro da tridimensionalidade, a gente não consegue entender quanto amor é esse, como ele é profundo. Então, toca na nossa essência e a gente chora, porque a gente sente falta dessa liberdade, dessa falta de, aliás, de ser ilimitado, de ser uma essência ilimitada, de poder estar em unicidade com a fonte, com os outros, não é, seres que nós não conhecemos ainda, mas vamos conhecer. Então, ao mesmo tempo que nós despertamos e seguimos expandindo as nossas consciências, a gente descobre que nós também somos guerreiros. Sim, nós enfrentamos os regressivos em outras dimensões, enfrentamos situações difíceis aqui mesmo, enfrentamos para vivenciar lições, passar por elas e não cair tão rápido, e se cair, levantar mais rápido ainda, faz parte do nosso aprendizado. E às vezes preparam situações, os regressivos, especialmente para nos derrubar e nos deixar prostrados. Isso não pode acontecer. Ah, não tem que acontecer? Pode acontecer sim. Como eu falei, a gente é humano, a gente sente. A gente, quando alguém faz alguma coisa que nos maltrata, o coração, a gente chora, a gente se sente magoado, dá vontade de não falar mais com a pessoa, ou então dá vontade de chamar a pessoa para um lado e vamos colocar o pingo nos is aqui e começar uma discussão. Ah, porque você falou isso, porque isso e aquilo, e eu fiz isso por causa disso. Então, durante o nosso processo de despertar, a gente vai serenando, porque não tem como estar conectado com a fonte criadora numa agitação, sabe? Tem que ter um momento na nossa vida em que a gente para ouvir, porque a gente fala demais e o cérebro também está acostumado a pensar demais.
Então é daí que surgem os preconceitos. A gente julga demais, a gente quer criticar demais, porque já faz parte da programação do humano. Mas a gente tem que enxergar além, porque nós estamos no processo de despertar, expandindo a consciência. Então a gente começa a ver as coisas por outro prisma, por outro ângulo. Então, um dia a gente vai se reconhecendo, né, como trabalhador da verdadeira luz, e muita gente diz: eu não gosto do termo trabalhador, porque o trabalho está ligado ao sistema e quem trabalha serve ao sistema. Nós não somos serviçais, nós somos fractais da fonte criadora. E o trabalhador da verdadeira luz é um termo aqui, terreno. Nós somos essências que estão vivendo num corpo humano e despertamos. Estamos em processo de. Então nós estamos ajudando outros a passarem pelo mesmo processo, ajudando no início, quando nós vivíamos aquilo que eles estão vivendo agora, para que eles tenham mais facilidade de vivenciar essas transformações na vida. Então, a transformação começa de dentro para fora e depois nós podemos voltar para casa. Mas só quando o nosso trabalho, a nossa missão, o nosso propósito de vida tiver terminado, sempre com muito amor e gratidão. E se terminar antes da ascensão, assim seja, assim é. E se for por ocasião da ascensão, nossa essência irá com a certeza de que deu o melhor de si como humano, como ser humano, e nós podemos ter missões diferentes, não é? Uns trabalham com cura. A partir de janeiro, eu já falei aqui da outra vez, eu vou começar a disponibilizar para algumas pessoas o tratamento com floral de Bach, e isso demanda um tempo, porque não é uma coisa rápida. Então, tem o terapeuta que envia reiki, tem o cristaloterapeuta, né, o Ítalo aí, nosso querido. Lembrando aqui, Ícaro, eu sei que você está aí, eu consegui a aragonita. Olha, essa é a aragonita, pessoal. Ela ajuda a reequilibrar o nosso energético, nos protege, olha, mais de perto. Olha como ela é linda. Essa é a aragonita. E depois, num conteúdo posterior, eu vou falar mais sobre outras pedras que eu nem conhecia a aragonita. Eu vim a conhecer depois que eu comecei a ler o livro A Bíblia dos Cristais. Então, qualquer dúvida aí, a gente já tem o Ícaro para recorrer. Ele é cristaloterapeuta, está disponibilizando, né, o trabalho dele. Conversem com ele, entrem em contato, vejam como o trabalho dele é feito, entrem em entendimento. É uma pessoa que nós recomendamos, temos plena confiança, certo? E, como eu falei, a gente vai se transformando de dentro para fora, né? E voltamos para casa com sentimento de dever cumprido, com missões diferentes. Uns agem através da cura, não é? Eu não tenho esse chamado para ser cristaloterapeuta, eu não tenho chamado para ser reikiana, mas a minha missão, meu propósito de vida é estar aqui. Eu nunca pensei em estar num canal e me expor, mas há 5 anos isso começou e vai até quando a fonte permitir. Então, mesmo que a nossa missão, o nosso trabalhar aqui dentro do despertar seja diferente, o nosso foco e o nosso propósito será sempre o quê? Replicar esse amor da fonte e representar essa unicidade cósmica, essa unicidade universal. Então, eu gostaria de falar mais. Para a semana que vem, no nosso encontro, a gente vai falar, vai ser um encontro temático, tá? Agora ambulância. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre um tema específico. E a gente vai se alongar um pouquinho nele, porque eu vou incluir algumas experiências da minha essência
e a gente vai falar sobre o planeta lindo e maravilhoso, que hoje chamam de planeta vermelho, Marte. Então eu só vou dar uma introdução hoje, não é? Há uma nova teoria científica que deseja explicar por que Marte é avermelhado, por que a sua superfície é árida e ressecada. Então dizem os cientistas que há 180 milhões de anos, uma reação Nuke devastou o planeta e uma onda de choque transformou o planeta no que ele é hoje e devastado de polo a polo. Fazendo uma ressalva aqui, não é porque eu declare que a minha essência primordial é de lá que eu tenho lembrança de tudo. Não. Eu tenho poucas lembranças, flashes, poucos. Às vezes eu peço à fonte criadora para saber mais, mas enquanto o conhecimento, a lembrança, ou por sonho, ou por desdobramento não vem, eu sigo em frente. A informação vai chegar na hora que tiver que chegar. E as informações que eu tenho, as lembranças que eu tenho, como uma essência de lá, já são suficientes para mim. Se chegar mais, ótimo. Mas eu já tinha essa consciência sem estar no despertar, mas eu já tinha essa informação que me foi passada quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, quando eu estudava no colégio e surgia esse assunto, né, aquela criançada toda junta de 5 anos e tal, e surgia um papo assim, né, sobre a vida de outro planeta, alienígena, né, e tal. Aí, uma vez me perguntaram, você é de onde? Eu falei assim, eu não sou daqui não, eu sou de Marte. Imagina, não é? Mas eu não sofri bullying, eu não sofri represália, não era um tempo em que havia tanto descrédito, entendeu? E quando eu dizia com propriedade, eu não sou daqui, eu tô aqui, mas eu vim de Marte. E eu nunca tinha visto Marte, eu não sabia se Marte era azul, se era vermelho, se era rosa, mas eu tinha essa informação. Eu não sou daqui, eu tô aqui, mas eu sou de Marte. Conforme eu fui crescendo, me tornando adolescente e tudo, fui vindo aquela sensação de solidão, aquela sensação de que eu não pertenço a esse lugar, o que é que eu estou fazendo aqui? E quando eu fiquei mais adulta, não é? Metendo os pés pelas mãos, sem direcionamento de vida, vivi uma depressão crônica por vários anos, fiquei aí tomando antidepressivo, eu fui... Se você acha que você está num fundo de poço, eu fui no fundo do poço, e um dia eu vou contar isso para vocês. Então, o amor da fonte criadora permitiu que eu saísse dessa situação, porque toda vez que eu acordava e via o sol, eu falava, não acredito. Na época, né, eu falava, não acredito, Deus, você me deixou acordar de novo nesse planeta. Eu não morri dormindo, eu não acredito, mais um dia. E a minha vida era extremamente pesada, extremamente infeliz, e a minha frequência era extremamente baixa e só atraía pessoas com a mesma frequência baixa ou mais baixa ainda. Então foi um período muito difícil, até que finalmente eu disse sim ao processo de despertar, eu me rendi. E quando eu me rendi, as coisas começaram a fluir. Então, só dando essa introdução, bem sincera, eu já falei desde criança, eu sabia da minha origem cósmica, e depois de adulta, né, já no despertar, vieram insights que eu guardei apenas para mim, e no tempo certo foram confirmados por outras pessoas, não é? Com as quais eu não tinha falado nada a respeito, e elas vinham me dizer aquilo que eu já sabia, aquilo que tinha vindo na minha mente com as mesmas palavras, e pessoas de confiança. Então, são peças do meu quebra-cabeças, eu tenho certeza que você tem peças do seu quebra-cabeças, porque cada pessoa é diferente, mesmo dentro do despertar nós temos assinaturas energéticas diferentes. Então, eu sei que a minha essência primordial
não quis continuar uma experiência em outro sistema. Eu não fui para outro sistema, não fui para outra galáxia. Eu fui uma essência muito... eu não quero ir para outro lugar. Se eu não tenho mais onde ficar, eu vou ficar vagando. Pode isso acontecer? Claro que pode, não é? Outras essências foram para outros sistemas, se adaptaram em outros planetas, em outras galáxias, não é? Eu não sou dona da verdade, nem sei de tudo, eu não tenho contato. Aliás, eu me sinto aqui nesse planeta um pouco menos solitária com essa reunião que a gente tem aqui, essa reconexão de várias essências cósmicas de lugares diferentes, mas que se reúnem porque em comum que nós temos: estamos humanos, pertencemos à espécie humana agora, é a nossa vez de vivermos como humanos. Então, vir para a Terra, que eu saiba, eu só tenho lembrança de vidas passadas aqui de 2, tá? E quando eu tiver o direcionamento eu falo para vocês essas 2. Então não foram experiências inicialmente boas, não é? Eu não sei porque eu concordei em vir para cá na época em que eu vim, sendo como eu era, não é? A minha essência primordial nesse lugar, nesse planeta que era muito semelhante à Terra, eu era uma... não vou dizer mais marciana, porque eu ainda também não sei, os sumérios chamavam, eu até escrevi aqui, chamavam Marte por outro nome, né? Então, assim como eles chamavam a Terra de Ki. E os Anuna, não, o nome verdadeiro deles não é esse, tá? São os Chitauri. Então, lá em Marte, existem 2 regiões com um aumento significativo de radiação, e uma área delas é a Mare Acidália. E a detonação que aconteceu por lá foi equivalente a 1 milhão de megatons. Então a poeira radioativa se espalhou, aqueles que puderam fugir com uma tecnologia muito mais avançada, fugiram, e aqueles que não puderam fugir, as suas essências estão aí espalhadas em algum lugar, e as essências que estão aqui na Terra estão camufladas, elas não falam. Eu não sei nem por que eu falo, né? Eu não sei por que eu tenho essa coragem de dizer, talvez seja a minha forma de dizer. Vocês que também sentem que são essências marcianas, façam como eu, assumam que são de lá. Vamos nos reunir, vamos meditar juntos, vamos começar a nos reconhecer a nossa essência, vamos começar a falar sobre as nossas experiências. Então, enquanto a gente não conhece, você também que, eu tenho uma essência felina, então vamos conversar, procura quem tem uma essência originalmente felina. Eu sei que o Ícaro tem, a gente está puxando muita sardinha para o lado do Ícaro, mas ele é um felino, disso eu posso afirmar com certeza. Então, antes que o planeta, né, Marte, ficasse como está agora, os Anuna passaram por lá, deixaram suas marcas. Eu tenho, nas minhas pesquisas, de muito tempo, só que está no HD externo, eu vou providenciar para a semana que vem, imagens que eu pesquisei da superfície lá de Marte, e eu vi as mesmas pirâmides e eu vi os mesmos zigurates, os mesmos templos que existiam na Suméria, lá em Marte, na superfície de Marte. Eu vou mostrar para vocês. Então, era um planeta tão significativo quando os Anuna vieram para cá, para essa galáxia, para esse sistema, que aquele que tentou dar um golpe, não é? Na monarquia, o Alalu, depois que ele foi exilado, ele foi levado pela Ninhursag para lá para descansar, né? Logo para Marte que levaram ele para descansar. Então eles chegaram parecendo amigos, mas foram dissimulados, porque não era um planeta para conquistar.
o planeta já era habitado, o planeta já era avançado, extremamente organizado, principalmente na parte bélica também sabia se defender muito bem. Então a civilização seguia, não precisava de intervenção nenhuma, e qualquer problema que surgisse era levado a um conselho, certo? E lembrando que as essências marcianas, elas não são bélicas, elas não suportam injustiças. Não seja injusto, não faça nada desonroso, não prometa uma coisa e não cumpra, não seja uma pessoa que dissimula. Por isso, às vezes, uma essência marciana, originalmente lá, podia parecer arrogante, petulante, mas era o compromisso com a justiça, com a honra e com o dever, sim, um dever cívico de proteger os seus. Um planeta que não tinha essas divisões como existem aqui, não tinha essas batalhas por territórios, repetir, batalhas por terra, um brigando com o outro, não havia isso. Havia uma proteção do planeta contra espécies regressivas que de vez em quando chegavam, não é? E às vezes esse conflito durava muito tempo. Então, o Alalu, ele foi deixado na região de Sidônia, Mensai, onde supostamente teriam visto a face, não é? Aquela parte em que parece que tem uma face ali na montanha. Então, sim, o nome sumeriano para Marte seria Lamu, mas eu falo que uma palavra que resume bem os Anuna são desestruturados, né? Em relação a eles mesmos, a outras espécies e principalmente as mais primitivas, são híbridos, eram ligados aos seres de Orion, que possuem sim uma atitude bélica, e se eles não podem ter algo, eles preferem destruir, e eles não destroem a Terra, primeiro porque eles estão impedidos disso, não tem nenhuma bomba Toplet ou nenhum tipo de artefato que vá acabar com o planeta. Isso não é permitido, nunca foi, não será, e eles não podem mais fazer ameaças desse tipo, certo? Então, a superfície de Marte sofreu por uma remodelação total, e a gente vê isso, você pode procurar, centenas de quilômetros no Vale Marineris, não é? Ficaram falésias, canais e bordas nas crateras, e a gente vai falar mais sobre o planeta Marte na próxima semana, e lembrando que ele também sofreu um grande abalo antes de se tornar árido e deserto daquele jeito, de se tornar tão sem vida. Vocês sabem que o planeta Marte ele tem uma marca muito grande, não é? Algo que muito grande que passou pelo planeta, quase alcançando a parte mais subterrânea, né? Aquilo raspou de uma forma muito violenta no planeta, e a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Eu vou chamar ela Lua para ela se despedir, tá bom? Semana que vem, vem cá, meu amor, pra gente se despedir do pessoal. Semana que vem a gente vai falar sobre mais algumas coisas e a gente vai terminar de falar sobre o meu planeta querido e amado Marte. Se você tem consciência da sua origem, né? Ah, como é que eu sei da minha origem cósmica? Nós temos um vídeo aí que foi muito visto, sua origem cósmica. É só você colocar na lupa de pesquisa origem cósmica que você vai encontrar o vídeo. E quem não encontrar, pode enviar um e-mail para o canal que a gente manda o link para você. Lua, tá na hora de partir. Meu soninho, vou mimir.
Muita luz, pessoal, muita da verdadeira luz, muita paz, muito amor, muita sabedoria em tudo aquilo que vocês forem fazer, muito discernimento. Ah, mas eu pensar muito demora. O que é que tem? Nós temos todo o tempo do mundo. E ao mesmo tempo, o tempo deles está acabando. Isso não é legal? Não é, Lua? Oh, meu Deus, que galinha linda! É a minha menina que acabou sendo de todo mundo. Todo mundo quer a Lua, todo mundo quer. Ela não sabe, mas amanhã vai ser o dia do banho, um banho bem, sabe aquele banho que vai me deixar bem blanquinha. É puro amor, não é, gente? Olha só. Todos os pets a gente tem assim, olha, eu amo cão, sabe? Gosto de gatos também. Mas os cães que a fonte permitiu que eu tivesse foram inesquecíveis. Eu já tive um Basset chamado Jake, eu já tive um cachorrinho que era misturado com um labrador, era o Theo, e acabou que a gente não pôde ficar com ele, e ele foi para casa de um senhor, e esse senhor, o Theo virou Fred, e se tornou um amigo inseparável desse senhor, até que esse senhor faleceu, e depois o Fred veio a falecer também. Eu tive a Lilica só faltava falar, a Lilica era maravilhosa, mas ela não tinha esse insight, ela era muito agitada, ela era muito temperamental, e a Lua, ela veio para esse tempo, né, minha princesa? Então vamos se despedir, senão a gente não sai daqui. Até semana que vem. Um grande beijo para todos vocês, muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento, e principalmente que nós todos estejamos imersos sempre, aonde? Na verdadeira luz. Tchau, tchau. Até semana que vem.